Olá, turma! Então, sejam bem-vindos à aula 2. Na aula 1, a gente falou sobre o quê? Falou sobre o que era geometria, quais eram as subdivisões dela, e hoje, então, nós vamos falar sobre o ponto, a reta e o plano, beleza? E aí, ali, então, está falando que tem alguns elementos, e vamos ver ali o ponto. O ponto pode ser algo localizado no espaço. Aí está falando ali como um furo, uma estrela, enfim, pode ser só um pontinho, tá? Já a gente vai ver o desenho dela ali, tá? A reta. Podemos dizer que uma reta é formada por infinitos pontos, como uma caneta, uma corda esticada, enfim, pode ser várias situações. Aí ela tem ali, ó, tem 3 posições. Eu vou pegar a caneta e vou usar o fundo branco aqui para ficar melhor para vocês entenderem, tá bom? Então, ó, vamos esquecer a parte inclinada. Existe uma grande confusão do que é vertical e do que é horizontal, tá? Até os grandes do ensino médio, isso é normal, mas vamos tirar já então essa ideia. Então, o que acontece? Ó, quando é vertical, ele é sempre em pé. Quando ele é horizontal, ele é deitado. Mas como que você vai tirar essa dúvida? Pensa assim, ó. Toda vez que você. Vamos pensar aqui no progresso, né? Quando a gente vai olhar para o horizonte. Então, olha só. Quando fala horizonte, você não vai olhar para cima. Horizonte você vai olhar assim, é essa visão sua, certo? Então, o que é? Horizontal, ele sempre é deitado. Vertical, ele sempre é em pé, certinho? E a inclinada já está falando, é um pouquinho tortinho, certinho? Então, essas são as 3 posições da reta. E aí também tem o plano. Lembra que eu tinha falado sobre o livro, né? E tinha falado também como se fosse o quadro, né? Então, isso é o plano, ela tem 2 dimensões, tá bom? E agora vamos dar uma olhadinha ali, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho, ó. O ponto ele é representado só por um pontinho, sempre lembrando, gente, que o ponto é representado por letra maiúscula, tá? A reta, ela é sempre essa reta, ela tem, às vezes ela tem flechinha, às vezes ela não tem, então assim, isso daí é assunto para uma outra aula, tá bom? E a reta, ela é representada por letra minúscula, pode ser, geralmente são retas, R, S, T e assim por diante, tá bom? E o plano geralmente é utilizado letras gregas, como alfa, beta, gama, tá bom? Professora, não entendi nada, eu vou deixar aqui, ó, para vocês entenderem. Deixa eu só arriscar aqui para vocês verem. Deixa eu pegar uma cor aqui. Vou pegar um vermelho. Então vamos pensar aqui, ó, por exemplo, o que é um alfa? Um alfa é esse deitadinho assim, ó. Tá bom? O alfa, o beta ele é um B tortinho e gama. Geralmente são essas, tá? Alfa, beta e gama, que é representado o plano. Que eu tinha falado na aula 1. O plano vai ser o quê? Quando tem essas 2 dimensões, que vai ser o comprimento e a largura. Então, ele é o plano, certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Aí, o que acontece? Essas retas, elas podem ser paralelas, concorrentes e perpendiculares. Então, é bem fácil de entender, tá? Então, reta paralela, elas são assim, ó, são 2 retas que elas nunca se encontram. Ela tem um espaço entre elas e elas não são inclinadas assim. Por quê? Vamos imaginar. Vamos pensar as concorrentes. Se a gente tem torta assim, se a gente imaginar que a gente vai projetar, ela vai chegar no ponto que ela vai se encontrar, certo? As paralelas não, mesmo que elas estejam inclinadas assim, elas sempre vão continuar. Vamos pensar a rua, tá? A rua, vamos pensar aquela beirada assim, né, do asfalto. Então, aquilo ali, ela sempre vai ser paralela. Então, paralela, concorrente que ela se encontra. Aí tem uma bem específica da concorrente, que são as perpendiculares. Gente, as perpendiculares é que ela forma esse L assim, ó. Ela forma um L, que vai ser o quê? Que forma um ângulo de 90 graus. Então, assim, vamos pensar nas ruas? Então, as ruas, ela tem aquelas paralelas, tem as paralelas, e tem aquelas perpendiculares, que são assim, que vai se encontrando. Aquelas tortas, por exemplo, como algumas de Tangará, vamos esquecer elas, tá bom? Vamos pensar somente nas paralelas, nas concorrentes e nas perpendiculares, tá? E ali tem um desenho, ó. Então, olha só que eu falei, ó. A concorrente, ela é como se fosse um xizinho, tá bom? Como se fosse um xizinho, elas se encontram. As perpendiculares, além dela se encontrar, ela tem que formar assim, ó, o ângulo de 90 graus. Lembra aquele L que eu falei, ó, o L, certo? Ó, o L. E a outra coincidente. Coincidente é assim, ó, que tem as duas e puff, uma tá em cima da outra, se torna coincidente. E as paralelas distintas, que é aquilo que eu falei. Olha, ali ela tá tortinha, mas ela pode ser assim também, tá bom?
Então, na próxima aula, então, nós vamos falar sobre ângulos, combinado? Então, ó, até a próxima aula. Beijo!